Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Ricardo, professor de escultura da Laramara, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso material argila e vou ensinar uma técnica para vocês que vai ser do pinçado. Hoje estou vestindo um macacão amarelo, estou com barba, óculos redondo e meu cabelo está amarrado. Estou no meu ateliê de cerâmica. Na minha frente tem uma mesa de madeira e atrás algumas prateleiras com peças. Afinal, o que é argila? A argila nada mais é do que o resultado das intempéries e decomposição orgânica do solo do nosso planeta. É o barro que encontramos na natureza. É abundante e é bastante plástico para o nosso trabalho. Hoje em dia, temos vários produtores de argila que já deixam prontinho para a gente usar. A gente não precisa ir na natureza buscar o nosso barro, né? Eu tenho aqui um exemplo close da argila vermelha. De uma argila vermelha. Estou empurrando e retirando pedaços do pacote de argila vermelha. Essa argila, como a gente pode ver, ela é bastante plástica, tá? Peguei um pedacinho, estou amassando. Ela tem uma coloração vermelha porque ela tem bastante concentração de ferro, tá? O ferro deixa a nossa massa mais plástica e melhor para a gente trabalhar. Então, para a gente começar, eu sempre indico a argila vermelha, tá? Se a gente cheirar a argila, a gente consegue sentir o ferro. Estou retirando um pouco de argila com as mãos do pacote. Quando a gente começa a trabalhar, é sempre bom a gente pensar em forrar a nossa mesa, né? Então, com um pedaço de jornal, um papel jornal, a gente dá uma forrada só para não fazer muita sujeira, tá? Com um pedaço de argila do tamanho de uma laranja, a gente vai começar a amassar ela. Por que a gente amassa ela? Pra gente tirar as bolhas, tá? E a gente também misturar a parte que está um pouco mais seca de fora, a parte externa do bloco, né, que a gente tirou, com a parte interna que está mais molhada, tá? Então a gente sempre tem que amassar. Quando a gente tem um pedaço pequeno de massa, a gente pode dividir no meio e juntar, mas juntar batendo uma contra a outra, tá? Então a gente parte no meio, bate uma na outra, parte no meio e bate uma na outra, tá? Assim a gente consegue misturar bem e dar uma amassada. Depois que a gente amassou bem, a gente faz uma bolinha batendo nas extremidades, né, da nossa massa. A gente vai fazendo uma bolinha. Não precisa ser uma bolinha perfeita, tá? É só pra gente dar um formato para ela. Depois disso, eu seguro a nossa massa com uma mão e com a outra eu vou usar o dedão, o polegar, tá? E vou inserir o polegar no meio da massa quase até o final. Não vamos atravessar, tá bom? Agora, com o movimento de pinça, eu vou pinçar essa parede dessa massa. O dedão vai ficar dentro e os outros 4 dedos vão sempre fazer o movimento de pinça, né? Eu vou apertar com todos os 4 dedos ao mesmo tempo. Não vai ser com a ponta, vai ser com o dedo inteiro, tá bom? Então eu aperto um pouquinho, vira um pouquinho a massa. Aperto mais um pouquinho a parede e vira a massa. Aperto e vira. Nesse movimento de fazer a pinça, a gente vai sentindo as paredes, né? A grossura das paredes. E a gente tem que deixar tudo uniforme, tá? Então a gente vai rodando, vai virando e vai amassando. Sempre segurando a peça com uma mão e com a outra a gente vai pinçando. Essa é basicamente a técnica do pinçado, tá?
eu fiz aqui uma cumbuquinha. A gente pode perceber que nas bordas deram umas rachaduras. A gente só vai empurrar as laterais da rachadura para a rachadura até fechar, tá? Então a gente vai dando o acabamento, tirando todas as rachaduras. Então sempre inspeciona a peça para ver se não tem nenhuma rachadura, tá? Achou uma rachadura, cobre ela com a massa do lado. Então a gente sempre vai empurrando a massa, tá? Fechou todas as rachaduras, a gente vai começar a dar um acabamento. Sempre com os dedos, tá? Eu uso mais o dedão nessa técnica. Vou empurrando a massa. Agora eu tô dando um acabamento. Imagem mostrando o close do acabamento interno, feito com a ponta do dedo polegar. Sempre fazendo um movimento de empurrar a massa. Essa técnica deixa as paredes bem irregulares, a forma fica bem orgânica. Por quê? Porque a gente está modelando com as mãos, sem a ajuda de nenhuma ferramenta, então essa é uma característica dessa técnica, deixar tudo mais orgânico, mais tortinho, é assim mesmo, tá? Claro que se a gente ficar bastante tempo trabalhando na peça, ela vai ficar com um acabamento muito bom. Mas uma das características é deixar meio orgânico, meio tortinho, tá? Isso não é defeito, é efeito. Pronto. Essa é a primeira técnica básica de construção das nossas obras, tá? A gente pode usar isso em diversas partes da nossa escultura. Não precisa ser apenas isso, né? É uma técnica. Fura a bolinha, vai girando e pinçando com os dedos. Aí a gente chega num formato, geralmente sai uma cuia, um potinho, né? Mas a gente pode usar em diversas partes da nossa escultura, tá bom? Agora que a gente já aprendeu a nossa técnica, vamos para uma parte prática. Eu fiz 2 cuias e eu vou juntar uma na outra. O objetivo de fazer isso é a gente construir uma figura simples de um passarinho, tá? Então, vou juntar uma na outra, tá? Como a argila está bem fresca, a gente não precisa de uma técnica avançada de costura, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai juntar uma na outra e vai empurrar uma argila de uma cuia para outra, tá? A gente vai eliminar essa linha de divisão, né, das duas partes. Então, a gente vai empurrando a argila, tá? Em vez de amassar, é empurrar. Então, a gente vai com a ponta do dedo, vai empurrando a argila. E depois a gente só vai acertando os buraquinhos que ficam para a gente conseguir fazer uma forma uniforme, tá bom? Então a gente vai juntando as duas partes aos poucos, né? Com a ponta dos dedos, vai fazendo essa junção, empurrando a massa e a gente vai acertando o formato. Eu estou fazendo uma limpeza do excesso de argila que ficou num canto, estou empurrando ele pela junção, né, onde juntou as duas partes, para deixar tudo uniforme o mais possível, o mais uniforme possível, né? Então dou umas batidinhas para acertar o formato. E agora eu pressiono contra a mesa para fazer uma base, tá? E aí eu já vou dando um formato da parte de trás do rabo, né, do passarinho.
Então eu vou afinando, né, a parte de trás e vou empurrando a massa para dar o formato. Enquanto eu vou empurrando a massa, eu já faço um pequeno rabinho com essa massa excedente que eu vou empurrando, né? É bem pouquinho, é só para dar uma ideia. E vou acertando, sempre empurrando com a ponta do dedo, tá? Nesse caso estou usando o dedão, que eu achei mais fácil, mas a gente vai empurrando para fazer o rabinho do passarinho, sempre com muito cuidado, empurrando um pouquinho por vez, até a gente conseguir o formato. Eu deixo ela na mesa de novo, para ver como tá, e agora eu vou pegar, tô virando um pouquinho, para vocês verem o formato. Agora eu vou pegar um pouquinho de massa e vou dar uma amassadinha, né, para dar uma uniformizada na massa nova, e vou adicionar na parte da frente da escultura como se fosse o bico. Então, como a massa está muito mole, né, ela não acabei de tirar do pacote, eu só adiciono ela e vou empurrando a massa para o corpo do passarinho para fazer essa junção, tá? Então eu vou empurrando do mesmo jeito que a gente juntou as duas metades lá, as duas partes para fazer o corpo, eu estou fazendo com o bico. Então estou empurrando um pouco de massa para o corpo do passarinho para grudar esse pedacinho, para fazer para o bico. Então agora eu estou juntando, estou acertando um pouquinho o formato, né, do corpo todo, e acertando, dando um acabamento um pouquinho melhor na massa do bico, tá? Eu vou dando esse acabamento, aperto um pouco o corpo, vejo o formato. Agora virei um pouquinho para acertar mais um pouco o formato e dando um pouco de acabamento. Sempre vou sentindo a peça em vários ângulos para ter certeza de que não tem alguma irregularidade, alguma coisa que eu não estou gostando na escultura. Então eu sempre vou inspecionando todos os lados. Não posso esquecer também da parte de baixo, né? Apesar dela não aparecer, ela é importante para a peça. Sempre verificar se tem rachadura, sempre fazer as correções, sempre empurrando a massa, né? Em vez de apertar, a gente vai empurrando ela até uniformizar a superfície, né? Então, sempre dando os acabamentos. Agora eu vou avançar o vídeo rapidamente para a gente passar pelos acabamentos. Prontinho, ela está praticamente finalizada. Dei alguns acabamentos, é uma escultura bem rápida. E agora com o palito de churrasco, eu vou fazer um furo na parte de baixo. Por quê? Porque a gente tem que fazer o ar circular lá dentro também, né? Sempre tem que ter uma ligação da parte interna da escultura com a parte externa. Então a gente escolhe um lugar para fazer um buraquinho, porque na hora da queima é importante a gente não deixar um ar preso lá dentro, senão a escultura pode explodir, tá bom? Então a gente sempre escolhe um buraquinho para fazer, um lugar, tá? Aqui temos a imagem da escultura em cima de uma base giratória, para ver todos os ângulos da nossa escultura rápida dessa aula. Essa foi a técnica de hoje. Se vocês gostaram, podem comentar. Se quiserem divulgar para alguém também, podem divulgar. E até a próxima. Tchau!